Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada o que tinha visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, e salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando, dentro do tempo da Quaresma, o segundo domingo este, que nos apresenta o Evangelho da Transfiguração do Senhor. Vejam que para compreender o Evangelho, nós precisamos entender alguns elementos que são importantes e têm muito significado. Primeiro, Jesus é apresentado em Lucas como um homem que reza muito, um homem de oração. E a sua oração, ela acontece em inúmeros momentos da vida. Antes de qualquer decisão, Jesus reza. Nos momentos em que ele precisou escolher os apóstolos, ele rezou. Em inúmeros momentos, Jesus é apresentado como um homem que reza para quê? Para compreender a vontade do Pai na vida dele. Jesus precisa de fato ouvir as orientações daquele que o enviou para salvar a humanidade. Então, não é algo incomum nós vermos Jesus rezando. Mais do que isso, nós temos também o monte, a colina ou a montanha, que era um lugar próprio para o judeu rezar. Qual era, na verdade, a ideia do monte, da colina ou da montanha? Quando a gente olha de longe, a gente tem a impressão pelo horizonte que o céu e a terra se unem exatamente no alto das montanhas. Ou seja, se a pessoa subisse para rezar,
ela estaria muito próxima de Deus, muito perto dele. E além disso, há uma diferença muito grande em olhar a realidade de onde nós estamos embaixo e olhar a realidade do alto de um monte ou de uma colina. A gente vê de forma mais abrangente e a gente consegue ver coisa que com certeza aqui de onde nós estamos embaixo não conseguimos ver. Então, simbolicamente, Jesus, um homem de oração, sobe para rezar, para que rezando ele também possa ter a sua visão e a sua consciência ampliada. Vejam que domingo passado nós fomos convidados a ir com Jesus para o deserto para lidarmos com as nossas tentações. E hoje o grande convite é: vamos subir o Monte Tabor. Vamos fazer essa experiência assim como ele chamou Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João são apóstolos com quem Jesus tem uma amizade muito clara. E para além disso, de ter por eles um carinho especial, os três ocupam um lugar muito significativo depois da morte e ressurreição de Cristo. Pedro se torna o primeiro papa da história da igreja. Tem a missão de estruturar a igreja primitiva. Nós temos em Tiago o primeiro mártir, aquele que por primeiro foi assassinado pela perseguição contra o cristianismo. Tinha que ter uma fé muito grande para poder, sobretudo, se colocar para o martírio. E João foi o último dos apóstolos a morrer, e por incrível que pareça, não morreu martirizado, mas morreu de idade, e precisava ter uma profunda experiência com Cristo, porque ele foi aquele que ajudou e acompanhou todo o processo de iniciação da igreja nascente. Veja então que levar consigo Pedro, Tiago e João para o alto da montanha, além de ser um grande convite à oração, também era, na verdade, para que eles tivessem clareza do que viveriam e para que tivessem uma fé muito esclarecida, porque Jesus, 8 dias antes, no seu percurso de descida a Jerusalém, havia alertado os apóstolos: olha, nós vamos em direção a Jerusalém e chegando lá eu vou morrer. Eu vou ser condenado, eu vou ser crucificado, eu vou padecer, no entanto vou ressuscitar. Esses 3 apóstolos, inclusive, tiveram reações tanto quanto contrárias a essa fala de Cristo. Eles não tinham entendido muita coisa. Pedro chegou, inclusive, a chamar Jesus à parte e dizer: não, se o Senhor é o Messias, por que vai passar por isso? Nós não vamos deixar que isso aconteça. Vejam então que levá-los com ele tinha um pano de fundo muito significativo. Eles tinham que ter um olhar abrangente e uma fé esclarecida, porque continuariam a missão de Cristo. Seriam eles a anunciar o querigma, a orientar a comunidade nascente e a declarar que Cristo de fato era o Messias. Vejam que então, chegando no alto do monte, nós vemos que eles começam a rezar, Jesus sobretudo, mas Pedro, Tiago e João sentem sono, dormem, não só nesse episódio, mas em outros também. É difícil para o ser humano passar uma noite em vigília, em oração, e isso a gente vê muito claro no grupo dos apóstolos. Eles começam a dormir. E Jesus continua a sua oração a ponto de se transfigurar. O que seria a transfiguração? A sua figura muda. Ele, na verdade, assume uma roupa luminosa, um rosto que brilha, tudo porque ele chegou no alto grau da oração.
É a mesma figura, é o mesmo Cristo, só que agora com outro rosto, um rosto glorioso, um rosto, na verdade, que estava contemplando o Pai e a sua vontade. E vejam que então, nós cantamos até no Salmo, algo que é muito bonito, que é a nossa certeza de que Ele é nossa luz e salvação, exatamente devido ao fato dele tomar um rosto luminoso. Aí vejam que em um dado momento Pedro acorda, meio sonolento, meio zonzo, e vê diante dele uma cena maravilhosa. Ele vê que Jesus transfigurado conversa com Elias e Moisés. E o que eles estão conversando? Narra-nos o Evangelho que eles conversavam sobre o que aconteceria com Jesus em Jerusalém, a sua morte e ressurreição. E vejam que interessante, quando a gente olha para Moisés e Elias, nós estamos olhando para a síntese do Antigo Testamento, ou seja, Jesus no centro, que é uma grande marca de que Ele, de fato, vai cumprir tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, dialoga com Moisés e Elias. Moisés, provavelmente, tenha falado para Cristo da experiência do Êxodo. O que foi o Êxodo? Foi a passagem da escravidão para a liberdade. E vejam que com certeza Moisés deve ter dito: olha, Senhor, se na verdade eu conduzi o povo da escravidão para a liberdade, o Senhor vai conduzir o povo da morte para a ressurreição. E ao mesmo tempo, Moisés, a síntese da lei, vai dizendo a Jesus do seu êxodo até Jerusalém. Na verdade, eles desceriam o Monte Tabor para depois subir o Monte das Oliveiras na agonia e o Monte Calvário para a morte. Vejam que em seguida Elias, que é a síntese dos profetas, dizia com certeza para Jesus que aquilo que ele sofreria não seria diferente do que aquilo que todos os profetas sofreram. Inclusive, vários deles profetizaram que o servo sofredor seria alguém a sofrer, mas também a ressuscitar. Vejam então que naquele profundo diálogo com Jesus transfigurado, dizendo para Elias e para Moisés que se manteria fiel ao projeto do Pai, Pedro acorda e diz: Senhor, não vamos embora, fica aí glorioso o Senhor, Elias e Moisés. Vamos armar 3 tendas. Olha que beleza, né? Viu uma imagem tão encantadora e de repente o Evangelho mesmo diz que Pedro estava falando bobagem. Ele não sabia o que estava dizendo. E então vem sobre eles uma nuvem, os cobre, desaparecem Elias e Moisés e Jesus retoma a sua figura original. E essa sombra que cobre o alto do monte, essa sombra, ela aparece em outros textos bíblicos para deixar claro que é uma manifestação de Deus. Essa sombra encobre o alto do monte Sinai, quando Moisés vai pegar os mandamentos, e é a mesma sombra que no início do Evangelho de Lucas cobriu Maria, para que ela pudesse trazer em seu ventre Jesus. Tanto que o anjo diz: a sombra do Altíssimo te cobrirá. Essa sombra é o próprio Espírito. Jesus está lá. E uma voz então ressoa do meio daquela nuvem: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Como é importante a gente entender aqui que mais uma vez a gente vê retratada a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, revelando-se para a humanidade. Isso
para que Pedro, Tiago e João tivessem uma fé fortalecida para compreenderem a cruz e também para que pudessem, sem dúvida nenhuma, entender que Jesus não era um Messias inventado. Jesus não se autodeterminava o Messias, mas era verdadeiramente o Filho do Pai. Esta mensagem que o Pai diz é muito significativa. Ele é o meu escolhido, escutem o que ele diz. Então vejam, nós estamos num tempo que somos chamados a algumas atitudes de vida. E o Evangelho é muito claro hoje. Primeiro, precisamos rezar, precisamos silenciar, precisamos contemplar o próprio Cristo. Além disso, a nossa oração, ela precisa nos dar um novo olhar, um olhar mais completo. Portanto, muitas vezes precisamos sim subir no monte e olhar a realidade de maneira melhor. E eu não digo um monte de geografia, eu digo um monte da experiência com Deus para termos um melhor olhar sobre a realidade. E por fim, para que eu de fato caminhe na conversão, eu tenho que parar de escutar tanta bobagem e começar a escutar Jesus Cristo. A gente hoje tem muita gente falando, tem muita voz falando, tem muita gente querendo conduzir outras pessoas, mas vejam, minha gente, o essencial da nossa fé é ouvirmos quem? Jesus Cristo. O essencial da nossa fé é ouvirmos a palavra que nos salva, é ouvirmos a luz que nos dá caminho. Então, o que eu diria desse segundo domingo é que precisamos ter mais contato com a palavra de Deus, ter mais contato com o que Jesus nos diz e percebermos que para uma vida cristã, católica, nós precisamos ouvir mais Jesus, ouvir mais os ensinamentos dele, ouvir mais a direção que ele nos dá e permitir dar liberdade a Deus para que ele nos converta. Tem muita gente querendo falar, tem muita gente querendo opinar, mas ir à fonte, que é o próprio Jesus, é o melhor caminho. E eu diria que na Quaresma é virtuoso nós todos os dias rezarmos o Evangelho e ouvir o que Jesus tem a nos ensinar. Esse é o caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.